Olá, boa tarde. Para quem ainda não me conhece, eu sou Eduardo Dávila, sou engenheiro e estou como gerente da BCP Rio de Janeiro, Espírito Santo. Gostaria de agradecer a presença de todos e hoje, no nosso 5º webinar do Grupo de Cidades, vamos tratar do curso com o tema de pavimentos permeáveis, o projeto passo a passo. É bom lembrar que já realizamos 4 cursos. O primeiro sobre pavimentos permeáveis, também um tema que a gente tem utilizado, tema muito demandado no mercado. O caso de Vila Velha, foi o pavimento permeáveis, o caso de Vila Velha do Espírito Santo. Depois tratamos sobre calçadas, os cases de calçadas do Rio de Janeiro. Depois conversamos sobre pavimento de concreto urbano, a experiência latino-americana. Depois tratamos de pavimento de urbano de concreto, o caso de Cachoeira de Itapemirim. Tá? E quem perdeu, quem não pôde assistir a esses eventos, vocês podem buscar isso no canal do YouTube da BCP Rio de Janeiro, Espírito Santo. Ainda na sequência, nós teremos inovação na prática, a cidade dos artefatos, novamente o pavimento permeável, só que agora vamos tratar do passo a passo da execução do pavimento permeável. Depois, pavimento urbano de concreto, os estudos de caso no Brasil, o que está acontecendo no Brasil. Vamos falar sobre saneamento, os cases de projetos e obra, falar sobre o marco regulatório. E o último do ano, trataremos sobre contenção de encostas, os cases de projetos e obras. Essa é uma iniciativa da BCP Rio de Janeiro, Espírito Santo, tem como objetivo promover a integração e a composição de uma rede de contatos com empresas, entidades e pessoas para promover a discussão técnica e a troca de experiência através de conteúdos, de melhores práticas, de projetos e obras, tecnologias, mobiliário urbano, normas, procedimentos, soluções e tendências para o ambiente urbano. E você pode assistir e acompanhar da sua casa, seu escritório, via webinar e ainda ter acesso às informações de conteúdos pelo grupo de WhatsApp ou no próprio canal, que eu já falei, canal do YouTube da BCP Rio de Janeiro. Para aqueles que já participam do nosso grupo de cidades, fiquem ligados na programação do grupo. E aqueles que ainda não participam, durante o curso, anotem o chat do contato da Renata, para que vocês possam vir participar. Durante a apresentação, vocês poderão usar o chat para fazer perguntas, sugestões de temas. E agora eu gostaria de chamar meu amigo Davidson Deana, engenheiro Davidson Deana. O Davidson Deana é projetista, engenheiro civil, projetista de pavimentos permeáveis, é consultor e projetista com mais de 20 anos de experiência em processos construtivos industrializados e é sócio-diretor da ETO Soluções, empresa de consultoria em negócios e tecnologias inovadoras e sustentáveis em 7 países. Davidson, muito obrigado aí por ter aceitado o convite. Estamos aqui à disposição para ouvi-lo, a sua experiência e esse belo curso sobre pavimento permeáveis, que a gente possa pegar um pouco desse conhecimento nessa parte de projeto, como fazer um projeto passo a passo. Voltamos a conversar no final aqui, tá bom? Muito bom, Eduardo. Muito obrigado, viu? É sempre um prazer estar aqui com você. Você também, que é um grande entusiasta da tecnologia, né? Sim, com certeza. Puxando essas obras aí no Rio de Janeiro, Espírito Santo, e parabéns pelo trabalho também dessa comunidade, desse grupo de soluções para cidades aí, né? Um grande grupo de técnicos que estão envolvidos. Sim. Tá ok. Vamos conversar hoje. Obrigado, Davidson. Vou desligar. Ok. Bem-vindo você que está aí, agora no novo horário, né? Mudamos aí das 16 para 18, justamente para podermos ter um pouquinho de tranquilidade, e é o horário em que, virtualmente, o home se confunde com o office, não? Tenho certeza que agora as crianças estão aí, querendo jantar,
indo dormir, talvez o pessoal aí na sala, acompanhando. Que tal, né? Todos pensarem um pouquinho aí, conhecerem mais os pavimentos permeáveis. É uma boa oportunidade para todos podermos acompanhar. E uma realidade diferente, e na verdade o pavimento permeável nos lembra dessa realidade diferente mesmo. É muito mais do que simplesmente imaginarmos um pavimento que a água passa. A gente, quando tem uma solução de projeto, e hoje nós vamos falar exatamente do projeto, eu quero tentar trazer aqueles detalhes que estão um pouco além da norma, né? A gente vai passar aqui um pouquinho, eu quero dar um exemplo, mas ali a mecânica fria do dimensionamento, que passa pelo dimensionamento mecânico e hidráulico desse pavimento, ela é muito simples, uma aplicação de fórmulas que não são tão complexas, mas a grande questão é qual é a solução, enfim, nesse conjunto, na usabilidade desse pavimento. Então, um bom projeto, ele hoje tem que pensar, pelo menos, né, na questão executiva, tanto quanto na questão da usabilidade. Então, são duas questões aí, mais do que simplesmente só pensar no desempenho, quantos anos vai durar, como é que é o tempo de projeto, como é que funciona isso. Tudo isso tem sua validade, é claro, é fato, né, é importante, estamos aqui para isso. Mas qual seria, então, dentro dessa linha da usabilidade, né, qual que é a nossa ideia, o que envolve essa questão do pavimento permeável? Nós vamos tratar aqui mais em torno do pavimento permeável pré-fabricado, né, das peças pré-fabricadas. Existe também o pavimento permeável aplicado em loco, o conceito basicamente é o mesmo, do dimensionamento hidráulico, né, ou alguma coisinha de dimensionamento mecânico, mas a premissa ela é bem semelhante aqui dentro desses dois aspectos, tá? Então vejam só, quando a gente fala aqui em pavimento permeável, nós temos que pensar em termos de permeabilidade e escoamento superficial. Ou seja, mas assim, o permeável ele não vai pegar toda a água? Depende, da onde? Exatamente em que momento? Qual o momento da saturação? Será que eu tenho que dimensionar esse pavimento para receber toda a água dentro dele? Como é que vai funcionar toda essa linha? Então são conceitos que a gente pode trabalhar. Veja só, ele pode sim ter uma absorção, né, dentro dele, por exemplo, com uma chuva de altura de 100 milímetros, ela corresponde a 100 litros de água em 1 metro quadrado. Imagine então, pavimento permeável com um coeficiente de permeabilidade igual ou superior a 10 a menos 3 metros por segundo. Ele permite então que uma área de 1 metro quadrado, no mínimo 60 litros de água sejam drenados em um intervalo de 1 minuto. Então é algo realmente interessante, né? Você tem esse potencial do pavimento, por isso que a ideia, né, quando nós convidamos todos, era para nós entendermos o potencial. Vamos explorar e como é que isso aqui vai acontecer. Imagina então que eu tenho essa capacidade de drenagem, agora essa água vai para onde? Então uma questão do projeto é trazer essa água para que ela evite aquele escoamento superficial, que é onde vai evitar as enchentes que nós conhecemos. Mas e depois? Como é que vai funcionar tudo isso aqui depois, né, no dia a dia aí? Vamos ver aqui, então, de que maneira isso vai funcionar. Então, quando eu penso em sistema, esses conjuntos que estão ali, nós vemos que o pavimento drenante, ele é apenas uma etapa. Então, pensa no seu mobiliário urbano, pensa naquela integração dos vários produtos, como é que tudo isso vai conversar. Eu não preciso fazer todas as avenidas de pavimento permeável para que elas se tornem, para evitar as enchentes. Mas eu preciso escolher isso em pontos estratégicos. Então, aqui a gente entrou no primeiro passo desse dimensionamento. Entender o contexto, entender a cidade, entender a bacia, entender a aplicação. É a primeira questão que nós temos que avaliar. Aonde é o ponto crítico? Qual é o local principal onde eu preciso ter esse pavimento permeável com maior desempenho dessa drenagem? Aonde ele vai ser mais favorável depois também para conduzir essas águas? Qual é a nossa área possível de captação em função disso daqui? Como que isso se integra com jardins de chuva, como se integra com praças, com reaproveitamento de água. Então isso é muito mais do que simplesmente a gente captar essa água. Veja que ele também tem um aspecto urbanístico na questão do embelezamento. O pavimento urbano, além do seu comportamento estrutural, ele tem o seu comportamento hidráulico e tem também o seu comportamento estético urbanístico, na questão de redução da caloria. Você imagina, então, que um pavimento hoje de concreto permeável, ele teria a capacidade de reduzir a temperatura ambiente, que reduz uma ilha de calor, que reduz as chuvas,
e que reduz, então, essa questão das enchentes no longo prazo. Isso daí já é um grande fator dele que transcende a drenagem propriamente dita. Então, essa integração do todo, se nós pensarmos nisso, a gente pode compor vários outros itens, né, várias outras formas de elementos que favoreçam essa linha. Caso contrário, a gente perde essa questão e simplesmente coloca ele lá e acaba perdendo essa propriedade do todo, que transcende exatamente a drenagem. Veja aqui alguns exemplos, né? Então você tem a questão das juntas alargadas, tem a questão das placas de concreto poroso ou as peças com concreto poroso. Elas podem ser rejuntadas ou não, como nós vemos aqui. Então são todos formatos que são possíveis de serem utilizados. Qual efetivamente seria o melhor para nós aqui? Depende do uso, a norma vai indicar, né, as placas, por exemplo, seria realmente para pedestres, não tem esse fator de carregamento, mas a questão para tráfego leve, a gente pode utilizar as peças de pavimento intertravado com concreto poroso. Agora, para maiores cargas, questão às vezes de um terminal de contêineres, ou então um tráfego mais intenso, a gente vai ter que partir realmente para o pavimento intertravado com juntas alargadas, aí entrando num dimensionamento mais convencional do pavimento intertravado, tá? Então essas são as questões. Vemos aqui o grade, você já conhece, você que está aqui, creio que já conhece bastante do pavimento drenante, mas aqui para a gente entender que ele deve ser completamente projetado para receber e direcionar a água. Então, a questão chave é, a água é o maior vilão dos pavimentos. Alguns falam, mas Davidson, por que é que eu tenho que calcular tudo isso daqui se o próprio intertravado, da forma como ele já é drenante? Cuidado, o pavimento intertravado ele tem um potencial de drenagem maior nos primeiros 6 meses, que ele cai até 1 ano, e cai ali muito mais, pelo menos para menos de 50% já no segundo ano, e rapidamente isso vai perdendo, até que a colmatação vai ficando cada vez maior, ou seja, o fechamento daqueles poros, que ele torna rapidamente impermeável. Desculpa, com 2 anos ele já é praticamente impermeável, né? Ele já vai ter praticamente essa impermeabilidade, com 6 meses já cai para 50%. Então nós vemos aqui peças de concreto para pavimentação, a camada de assentamento, depois vem a camada de base e subbase, um tubo de drenagem possivelmente pode ser utilizado, o geotêxtil com a manta de permeabilização, e então vem depois o subleito. Então basicamente, será que eu tenho que usar todos esses elementos sempre? Não. Depende do modelo, você vai ver que você usa eventualmente tubo de drenagem ou não, eventualmente uma geomembrana pode ser utilizada ali. Então são questões que vão depender do uso e da característica do solo. Note, a permeabilidade aqui, ou seja, para onde a água vai, é determinante para ela não se tornar, como eu falei, o vilão do pavimento. Quando o solo não está devidamente estruturado para receber com a estrutura do pavimento, e ele recebe aquela água, então ele perde sua capacidade de suporte, e é onde vem as patologias. Então o pavimento drenante ele tem que ser dimensionado para que isso não aconteça. Veja só, os dados de entrada do projeto. Por onde tudo começa, então, agora que eu tenho essa noção do uso. Então eu já pensei aonde que eu quero usar, nem sempre o projetista, você que está querendo aí entender os passos para se tornar um projetista, nem sempre nós temos essa possibilidade de interferir nesses fatos que eu falei até aqui. Muitas vezes a coisa já vem pronta, simplesmente é falado, essa é a área onde vai ser utilizado o pavimento permeável, por favor dimensione ele. É muito ruim, sabe? É muito ruim quando isso acontece, mas se isso acontecer, a gente vai ter que se reduzir a essa situação. Mas você que é um técnico aí de uma prefeitura, você que está vinculado a uma outra fase, uma etapa anterior de projetos, pense o projeto na etapa anterior. Né? Sempre fica muito mais rico esse projeto. A partir disso, então, vem a questão da precipitação na região, o tráfego no local, o coeficiente de permeabilidade no solo e a capacidade de suporte do solo. Então, nós entramos no projeto com essas informações aqui, que são as mais importantes. Anote aí, você vai ver isso. Essa área de contribuição, que é determinante para esse pavimento, né, de acordo com a norma, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, mas ela não pode ser mais do que 5 vezes a área do pavimento. Então a gente não pode ter algo assim, o pavimento vai ser dimensionado para uma bacia muito, muito maior do que isso, que ele perde também a sua função, e você tem as águas escoando, não tem muito o que fazer. Então a norma que rege isso, NBR 16.416, e ela traz ali os termos, as tipologias, os sistemas de infiltração e armazenamento, os requisitos de projeto, requisitos das camadas, do revestimento, forma de amostragem, execução, liberação, manutenção, a limpeza,
É uma norma pensada em todas essas questões, né, dentro de uma adaptação para o que está no Brasil. Ela é baseada nos métodos do ICPI, e eu já deixo aqui a dica, você que quer se tornar projetista, entre no site do ICPI, que é o Instituto de Pavimento Intertravado de Concreto, e lá você vai encontrar materiais muito ricos, tá? icpi.org é o site, anote aí, você pode entrar lá, você vai encontrar software de dimensionamento, vou mostrar aqui, a gente costuma utilizar também. É muito rico a informação de todos esses detalhes, e as nossas normas são baseadas basicamente na experiência deles. Apesar de todo o sistema ter nascido na Alemanha, a Alemanha ela é pioneira nesse sistema aqui de pavimento permeável, ela é assim, no mundo talvez a que tenha maior área de pavimentos permeáveis hoje, mas a difusão desse conhecimento ela é feita pelos americanos aí no CPI. Então, fica aí a dica você também. E aqui, extrair da norma. Você está vendo a norma agora, né? Acabamos de abrir a norma, abri a minha norma com você aí. Dá uma olhadinha ali comigo, olha só, vem aqui. As condições de carregamento quanto ao tipo de solicitação, ser móvel estática, frequência, magnitude, configuração, a qual o pavimento deve estar sujeito. Então aqui nós vamos ver a lista de alguns cuidados, questões, premissas de projeto. Olha que interessante aqui, falando do dimensionamento mecânico dessa questão. Então nós temos que saber qual é também o tráfego. As condições anteriores estavam muito mais ligadas ali, voltando aqui um pouquinho, né? Esses dados de entrada, eles envolvem tanto o mecânico quanto o hidráulico, para nós fazermos esse dimensionamento. Então, a partir da realidade que nós vamos trabalhar aqui, a partir disso, então, a capacidade de suporte medido pelo CBR, Índice de Suporte Califórnia, coeficiente de permeabilidade do solo, considerações quanto à saturação do solo, a medição do nível do lençol freático, que não deve estar, vejam só, ele tem que estar no máximo a 60 centímetros da base do pavimento. Tá? Então, isso é super importante para garantir todo o funcionamento desse sistema. As áreas de contribuição não podem exceder até 5 vezes as áreas permeáveis, como eu falei. Uma declividade máxima de 5% para as áreas permeáveis e máxima de 20% para as áreas de contribuição. Não dá para a gente ter ele captando águas de encostas. Então, muito cuidado com isso. Resistência mecânica mínima do revestimento deve ser prevista. A massa específica, então, do concreto permeável moldado no local para pavimentos de concreto moldado em loco, né? Nesse caso é um caso diferenciado. O detalhamento das juntas também, quando for o caso de concreto, de pavimento intertravado de concreto com juntas alargadas, e dessa maneira também é importante a avaliação do risco de contaminação do lençol de água, tá? Mantendo-se então, no mínimo, a distância de 30 metros de qualquer fonte de captação de água subterrânea, para não haver contaminações, isso especialmente no caso de infiltração. Então aqui nós temos os perfis, mais uma vez, como nós vimos, e à direita aqui já tem aquele perfilzinho que é colocado na norma, onde já dá para nós a ideia do que vem na área de captação, ou seja, na área de precipitação de projeto, a área de contribuição que nós temos ali. Então, os indicadores são a área de precipitação excedente, a área de contribuição, a própria área de contribuição, se tem um meio fio ou não, a área do pavimento permeável, propriamente dita, uma camada de nivelamento, a questão do índice de vazios da camada de base e subbase, que a gente sabe ali que tem que ser de 40%, tá, no mínimo, uma manta geotêxtil ou uma geomembrana opcional, e no caso a questão das características do solo ou do subleito da região. Então, em cima disso, é feito com base nessas condições, a norma não prevê exatamente, mas nós temos a nossa parte arquitetônica, de que maneira o urbanismo trabalha nisso. E veja nessas imagens, como nós temos ali também a questão do reaproveitamento de água. Então isso é muito legal, é muito importante, mas cuidado com esse aproveitamento, porque ele é inviabilizado quando você tem uma fonte de contaminação. Quando vem de telhados, onde ele é perfeitamente levado por condutores, e aí você tem essa captação mais fechada, isso é mais tranquilo. Agora, a área que vem, essa captação, quando ela vem direto, só superficial, e ali você tem derramamento de óleo, um tráfego que não ela pode trazer esses contaminantes, você coloca em risco também essa captação. Okay? Aqui então temos a questão do dimensionamento mecânico, conforme está na norma, conforme a norma prevê ali. Nós temos as peças de concreto, conjuntas alargadas ou áreas vazadas, né? Ela é feita para tráfego de pedestres e tráfego leve, então com as espessuras mínimas de 60 e 80 milímetros, e a resistência mecânica característica pelo menos de 35 MPa, como é do pavimento intertravado, mas existe, veja, nossa norma não prevê, mas eu já quero colocar aqui, existem projetos de pavimento permeável que já estão trabalhando
com estruturas mais robustas, tá, em algumas áreas, e até com peças de 50 MPa. Então já existem essas questões, não é uma questão normativa, mas a gente sabe que existe esse potencial para grandes terminais, né, de terminais modais, enfim, equipamentos de transporte especiais. Aí vem então a questão das peças de concreto permeável, como a norma fala, que envolve também tráfego de pedestres e tráfego leve dentro da mesma premissa, mas nesse caso, então, se admite a questão de até mínimo de 20 MPa nas peças, e nas placas de concreto permeável, veja, a norma fala, a norma permite, né, o uso para tráfego leve também, desde que ela tenha 80 centímetros, mas tem que ter essa resistência mecânica mínima de 2 MPa na resistência relativa à tração na flexão. Então, cuidado com isso, tá? Cuidado com essa questão, porque não é resistência à compressão. Então, quando a gente fala, olha, não é ideal que se use as placas, é por muito mais uma questão de qualquer questão ela poderá sofrer ali os danos. É muito comum aqui no que a gente tem notado, essas placas serem, sofrer, né, as fraturas, elas se quebrarem. Seria muito legal, é muito usado no exterior, tá? Mesmo para estacionamentos, para entradas de garagens, ela é muito usada, né, algumas áreas, por exemplo, de comércio, ela é muito bonita o trabalho com as placas. Nós podemos fazer disso um bom projeto. Apenas cuidado com a parte executiva, que tem dado as patologias dentro das obras que a gente tem feito. Então você que está começando, não comece direto com a placa. Comece com as outras peças, vai sentindo o comportamento, que isso vai ser melhor para você. Lembra que a questão, assim, dentro da camada de assentamento, a placa tem que assentar completamente. Porque qualquer ponto de apoio, se ela ficar bem apoiada, a tendência dela vai ser justamente a quebrar. Okay? Continuando aqui, nós vemos aqui uma pequena comparação entre o pavimento tetravado e o pavimento permeável. Veja só, tamanho das juntas, como nós vemos ali, o pavimento permeável trabalha a partir de 6 milímetros, a camada de assentamento, ali na areia, né, nós temos um diâmetro máximo de 4,8, 4,75, enquanto que o tetravado é com pedrisco. Muito cuidado, não pode ter material pulverulento na camada de assentamento. Isso eu costumo colocar nos meus projetos. Eu costumo indicar todas essas questões. Eu não assumo que é um conhecimento, não, que eu dedico à equipe. Eu coloco toda a prescrição direitinho, porque fica mais claro. É sempre importante ter essa informação, porque é comum tentar se assentar sobre areia ou sobre pó de pedra. E a gente condena todo o funcionamento. Questão dos espaços abertos, ali, percentual de espaços abertos, essa não é necessariamente uma questão de cálculo, só se for realmente questão das juntas alargadas, né? Aí a gente entra para a norma prevê isso daí. O material de rejunte pode ser areia, no caso do intertravado. Quando você vem para o permeável, ele passa a ser o pedrisco, ou até algumas situações onde não há material de rejuntamento. Sim, é possível ser utilizado. E a gente vê algumas áreas de tráfego leve, eu vi áreas na Austrália, na Alemanha, e vi também algumas experiências no Brasil, de placas muito bem assentadas, sem rejuntamento, funcionando como estacionamento. Veja que a mecânica permite, desde que se tomem todos os cuidados executivos, né? Existe a possibilidade, então, das tubulações, o caimento, né, do intertravado, ele é obrigatório para você, veja, o pavimento intertravado, ele tem que ser dimensionado para o escoamento superficial, o drenante é para a permeabilidade, então, por isso não tem sentido o caimento no pavimento drenante, certo? E a questão chave aqui, o subleito no pavimento retravado, ele é compactado, no pavimento permeável, depende, aqui na tabelinha está dizendo que não é compactado quando há absorção dele, mas depende da situação, tá? Se você quiser que haja permeabilidade no solo, aí você não compacta. Agora, se for para colocar uma geomembrana, aí pode ser compactado, porque a captação vai ser total pela drenagem, pelo sistema de drenagem. Aqui o sistema, então, das medições de juntas alargadas, por exemplo, né, que pode variar, como nós mostramos aqui no slide anterior, de 6 a 12 milímetros e meio, de acordo com a necessidade. Então, não assuma no seu projeto que você vai fazer juntas alargadas sem ter certeza que tem um fabricante na sua região, porque isso aqui impacta diretamente no molde. É isso mesmo. E não tem como você fazer um pavimento que você prevê a junta alargada, mas ele não tem os espaçadores dessa maneira. Aqueles espaçadores são da forma, e hoje, para você viabilizar uma forma de intertravado, você tem que ter uma área considerável. Por isso que no Brasil tem sido muito mais utilizado o pavimento poroso, né, peças porosas no pavimento permeável, do que essa situação das juntas alargadas. Mas, convencionalmente, né, se é possível ter uma média de mercado na faixa de entre 6 milímetros, né, você que é fabricante, você poderia oferecer 6 a 8 milímetros, dentro dessa faixa seria um espaçador que atenderia a maioria das situações aí.
para se vender. E aqui, então, os requisitos, a norma traz para a gente ali de que maneira você determina essa área do espaçador em função da área de percolação. Como na maioria dos casos aqui no Brasil, nossa área de contribuição é a própria área do pavimento, dificilmente você tem projetos aí que estão utilizando captação de outras formas, né? Geralmente a área é drenada de uma outra maneira, mais a área do pavimento mesmo que é drenada. Aí esse caso aqui fica bem tranquilo se utilizar essa área mínima de 6 milímetros. Lembrando então de você sempre também buscar uma fabricação industrializada. Existem várias peças, né, que são feitas de uma forma mais manual. Essa forma manual ela vai dar menos, no caso de placas, menor resistência à tração na flexão. Então ela é mais usada para pedestres. Não é que ela é condenável, existem peças muito boas, mas realmente para você ter uma condição de tráfego é necessário essas peças com fabricação industrializada, com máquinas de maior porte, né? E busque também sempre fabricantes com selo de qualidade ABCP para que você tenha uma garantia de constância de todas as suas peças. E os chanfros? Tem que colocar no projeto ou não? Deve. Tem que ser. Eu vejo muita... Nós não podemos limitar, mais uma vez, né, o projeto à questão do dimensionamento hidráulico. A gente tem tentado, né, pensar muito na drenagem porque ela é uma parte mais complexa. Mas os chanfros, eles são condição de tráfego. Então, qual é a questão? Como que é o uso? Ah, mas é apenas um estacionamento. Se for um estacionamento, não vai sair dali um cadeirante. Não vai ter alguma linha ali, de repente, de um portador de necessidades especiais, na questão do visual, onde ele vai precisar também ter um encaminhamento. De que maneira isso aqui vai também estar vinculado a peças podotáteis? Tudo isso daqui tem que estar analisado, tem que estar bem trabalhado. Quanto maiores as placas, por exemplo, placas como nós vimos, elas geralmente são utilizadas sem chanfros justamente para ter um caminhar mais suave de quaisquer equipamentos. Agora, essas aqui com chanfro, elas se adequam muito bem para aquela camada de rolamento, né, para a área de rolamento de um leito carroçável aí para os veículos leves. Então não teria nenhum problema. Desculpem aqui. Opa, está desconfigurada a minha apresentação. Eu vou apresentar aqui, eu peço desculpas, na hora que subir no sistema desconfigurou. Eu vou compartilhar a minha tela aqui, deixa eu voltar porque isso aqui é importante para nós. Só um minuto. Deixe-me parar aqui a apresentação, nós vamos compartilhar, depois a gente volta aqui para as próximas. Um minutinho aqui. Ok. Muito bem. Notem aqui, então, outras questões aqui que são pertinentes a esse projeto. É importante manter o espaço útil do terreno, certo? Ele tem essa premissa onde nós podemos trabalhar sem interferir, né, no processo de drenagem, perdendo a área do terreno. Então, explore isso no pavimento drenante. A redução dele é de até 100% nas enxurradas, ele melhora a qualidade da área infiltrada, ele reduz a erosão, reduz os gastos com piscinões e recursos de drenagem de água, mas nós devemos evitar ele em locais de lençol freático elevado. Ah, Davidson, mas aqui ele está com 60 centímetros, está garantido. Cuidado, veja onde se mediu isso, lembre-se que há variações no lençol freático, tá? Então aquilo ali é uma referência, cuidado com isso. Evite, então, áreas sujeitas à contaminação também, como nós falamos. Evite áreas adjacentes, potencialmente fonte de resíduos sólidos, que causem o fechamento, a comatação. O que é isso aqui na prática? Um lugar que pode ter um desbarrancamento, vem ali terra, vem de repente, alguma indústria que solta algum resíduo no transporte, tem, às vezes, é uma área de constante entrada e saída de veículos carregados com materiais que caem no caminhão, né, agregados, assim por diante, né? E ele requer manutenção. No projeto não tem como prescindir da manutenção, ela é imprescindível, ok? E vamos lá então para os 3 tipos. Então nós temos aqui no pavimento a questão da infiltração total, ou seja, água infiltrada direcionada ao subleito, ok? Nós temos então o coeficiente de permeabilidade suficiente para receber a água em menos de 72 horas, e o nível do lençol freático, então, nesse caso, tem que ser cuidadosamente estudado. Isso aqui é para infiltração total. Então, a área não vai ter nenhuma outra drenagem. Toda a água, ela vem para o solo. Isso aqui é um sonho de consumo, né? Ter o nosso solo, imagina só
o aquífero sendo recarregado pelo nosso pavimento drenante, pelo nosso pavimento permeável. Isso é maravilhoso, né? Isso seria muito bom, um sonho de consumo. E assim, nós teríamos missão cumprida. Mas existem muitos casos, nós vamos mostrar aqui no estudo de caso hoje, que isso não é possível. Né? Porque o solo não permite. É uma característica, né, de vários solos argilosos. Isso aqui é muito bom para áreas de solos arenosos, mas os solos argilosos não têm essa possibilidade. É como se, então, nossa caixa de drenagem virasse uma piscininha, né? Aqui, então, tem a questão da infiltração parcial. Esse é um dos mais utilizados, né? Então, ele complementa o sistema com tubulação de drenagem. Um solo pouco permeável, solos arginosos, né? Ele tem um risco de perda de suporte, então é necessário que tenha um cuidado no dimensionamento mecânico, na hora de se ver o CBR desse solo aqui. Bastante cuidado com isso, ele vai ter um caminhamento. E aqui temos, então, solos pouco permeáveis, com risco de contaminação. Nesse caso aqui, geomembrana impermeável, tubo de drenagem e levar isso para uma outra área, uma trincheira, uma bacia de contenção, uma área de retardo, e, enfim, tem todo esse apelo. Quando se tem uma captação, um tubo de drenagem, está aqui a deixa para a gente fazer o reaproveitamento dessa água. Águas de reuso são muito interessantes. E aqui tem a norma de novo, que você está acompanhando aí. Agora vem ali aquela formulazinha do dimensionamento da base, a altura da base, aquilo ali. O delta QCR mais P mais FTE sobre VR. Olha só, quem gosta de fórmulas tem aí. Já decorou? Rapidinho decorou aí? Então veja só, existe ali, vamos para a tabela anterior, a gente tem um tipo de infiltração que pode ser definido então de acordo com essa tabela. Você tem, com base na permeabilidade do subleito, pelo coeficiente de permeabilidade de K, você pode definir, então, qual é o modelo de filtração que pode ser utilizado. Não é simplesmente empírico, você tem aqui uma forma precisa, né, de trabalhar isso daqui, de trabalhar essa questão. E também se tem ali o registro do lençol freático e os contaminantes do subleito, tem essa questão da infiltração. Muito bem, então quais são esses elementos? O H máximo é a espessura total da camada do reservatório, expressa em metros, ou seja, o que nós queremos ali como reservatório. Eu não costumo tem que ver essa questão do reservatório, exatamente qual vai ser, você vai considerar todo o pavimento, né, desde a camada superficial até a base, você pode ser considerado como reservatório, desde que seja um pavimento poroso. Agora, quando é um pavimento de juntas alargadas, você pega ele para baixo do pavimento. Geralmente, por regra, desconsidera-se essa linha do pavimento da camada superficial. Eu, por base, eu procuro trazer isso daqui exatamente no dimensionamento da base granular, ou seja, o dimensionamento hidráulico aqui, como a norma fala, da altura da base granular. Então, cuidado para você não ficar trazendo todas essas informações. Existem algumas metodologias internacionais que trabalham com ela inteira, mas nós, pela norma brasileira, nós vamos aqui trabalhar apenas com a altura da base granular. Okay? Aqui o ΔQC, então, é a precipitação excedente da área de contribuição para uma dada chuva de projeto expressa em metros. Lembrando que base granular não envolve aqui a camada de assentamento. Tá? A gente procura, então, trabalhar só com a base mesmo, referidamente, de projeto. E temos aqui, então, o R, que é a relação entre a área de contribuição e a área do pavimento. Então, geralmente, né, na maioria dos casos, é 1, quando você tem apropriado pavimento como área de contribuição, ou não pode ser maior do que 5. A área de contribuição expressa em metros quadrados, a C, o AP, a área do pavimento permeável, metros quadrados também, o P, a precipitação de projeto, expressa em metros, o F, a taxa de infiltração no solo, expressa em metros também, o T é o tempo efetivo de enchimento da camada do reservatório, geralmente igual a 2 horas, expresso em horas, é o tempo que deve ser pensado esse projeto. Então, uma chuva de 2 horas ali, enchendo, estaria já bastante atendida, é uma recomendação que a norma traz para a gente, e o VR é o índice de vazios da camada, o mínimo de 0,4, 40%. Então, dentro dessas premissas, né, muito cuidado com as unidades. Eu tenho visto muitos erros de projeto aqui errando unidades, e é uma confusão, às vezes o pessoal se perde nas questões das unidades. Cuidado, tá? Muito cuidado nessa linha. Então, como que a gente tem uma placa como essa daqui, desse porte, tendo o seu efeito todo? Eu quero trazer agora um exemplo para vocês. Deixe-me compartilhar aqui agora uma outra tela aqui, que é a tela de um caso prático. Quero mostrar para vocês aqui um estudo que eu fiz para um shopping, estacionamento de um shopping. Então isso aqui é muito importante para você que está, deixa eu ver aqui, para você que está envolvido tanto com a fiscalização, deixa eu ver aqui não, esse daqui, desculpem, tanto com a fiscalização,
quanto com a execução de determinados pavimentos, é muito importante que você preste atenção nesse exemplo desse shopping lá da cidade de Brasília. Foi um shopping no Distrito Federal que nós fizemos, e ele traz aqui algumas considerações interessantes. Por exemplo, a prefeitura demandava que fosse feito esse projeto para que fosse permeável no solo. Então, o solo deveria captar essa água. De cara, assim, o solo não permitia. O solo é praticamente impermeável, uma característica de lá, mas existe uma legislação. Então, não era possível utilizar a geomembrana. A gente tinha que fazer um sistema que estivesse ali, que fosse captável, e havia vários pontos de risco de colapso no solo. Então, foi um desafio ali. A gente teve que realmente aumentar. A camada estruturante ficou quase igual à camada hidráulica. Então, o dimensionamento mecânico ele se aproximou do dimensionamento hidráulico por conta disso. A vantagem é que realmente o dimensionamento hidráulico ele acaba trabalhando. Então, vamos lá, dentro dos dados de entrada desse projeto também, era necessário que toda a água que não fosse absorvida pelo solo, que ela fosse encaminhada para uma bacia, uma trincheira de infiltração. Ou seja, o que não fosse captado ali tinha que obrigatoriamente entrar no solo. Então, não teve outra situação, outra solução, a não ser fazer uma trincheira sob o pavimento drenante, porque não tinha outra área. Já a área do shopping estava totalmente construída, a única área externa era a área do pavimento drenante, e houve uma necessidade aqui de substituição, né, por uma questão de legislação e tal, dos pavimentos, para que toda a área fosse drenante. Então, olha que interessante essa questão aqui. Os dados de entrada, então, quanto à hidrologia da região, lá de Brasília, foram pegos, então, as características hidrológicas do período de tormenta, de 2 a 100 anos, intensidade máxima de chuvas no período de 24 horas aqui em milímetros. Para o projeto, então, sendo adotado 10 anos com o período de retorno para a tormenta de projeto. Informações quanto ao tráfego. Então, ali, a área de acesso interno ao shopping é caracterizada por veículos leves, porém, há um acesso exclusivo de cargas inferior a 20 ocorrências diárias de eixo padrão, porém, ele existe. E para isso, então, nós tivemos que trabalhar com pavimento misto já de entrada. Então, para essa área de tráfego de veículos de carga, foi necessário um pavimento de juntas alargadas versus a área restante que foi feito um pavimento poroso. Então, teve esse mix aqui de trabalho dos dois pavimentos. Então, aqui também verificado o volume médio diário, de até 400 veículos dia. Informações aqui, então, em relação ao coeficiente de permeabilidade médio, K, de 2,7 vezes 10 a menos 7, então, totalmente impermeável, né? Nível de lençol freático era 16 metros, né, abaixo, estava ótimo. Então, permitia essa linha, porém, esse lençol freático tão baixo foi o que permitiu que fossem feitas as trincheiras, e então fosse preparado todo o solo para que houvesse essa captação. A área de contribuição era de 4.000 metros quadrados, e ela restringia apenas ao próprio pavimento, e a pavimentação, havia como a pavimentação existente, já que era necessário então que fosse retirada. Aqui a seção tipo utilizada, já que foi uma seção mista, então haveria a tubulação de drenagem, e ali o subleito que, por conta da exigência, deveria receber a água. Dimensionamento estrutural. Então, com solicitações equivalentes aqui para 20 anos, foi feito o estudo do CBR, o CBR é dotado de 5%, solicitações equivalentes 50 mil, a espessura mínima para base e subbase é adotada de 225 milímetros. E aqui, então, o dimensionamento hidráulico das camadas de base e subbase, de acordo com a equação que a norma apresenta. Foram feitas, então, dadas essas entradas. Então, nós tínhamos aqui, enfim, dentro dessa linha, a nossa precipitação de projeto expressa em metros, que ela foi calculada mediante os dados da região, então, precipitação é de 1,2, e aqui os demais dados, o tempo para 2 horas, e aqui temos que, pelo cálculo, como eu havia falado para vocês, da nosso H máximo, da base granular, era de 0,25 metros, ou seja, 250 milímetros, e dessa forma, então, foi considerado um valor fixo de base de 10 centímetros, e nesse caso aqui, adotava-se uma camada diferente de material granular, de 15 centímetros de espessura, em função de uma necessidade desse suporte. Não é comum, tá? Geralmente, pavimentos drenantes, a gente utiliza tudo numa base só. Nesse caso aqui, a gente preferiu utilizar uma granulometria um pouco maior, diferenciada, para tentar melhorar um pouquinho o suporte daquela, enfim, não só o suporte, mas a área, dar mais vazios, né? Dar mais vazios para que a água tivesse mais espaço ali para ser armazenada. E também utilizamos o software Permeable Design, PRO,
do ICPI, e verificou-se, então, todos esses resultados de acordo com a equação acima. Então, havia uma colapsibilidade do solo natural, e dessa forma, então, a recomendação, né, que para o ponto de acesso de veículos pesados, a subbase tinha um perfil com espessura de 20 centímetros e não apenas 15, como foi na anterior. Ali haveria um aumento de 5 centímetros em relação à anterior. Aqui temos no projeto a capacidade de armazenamento total do pavimento, considerando-se então 90% do perfil do pavimento, ali, que tinha essa capacidade, 1.103 metros cúbicos. Índice de vazios, nesse caso aqui, do material de base e subbase, era maior do que 32% por garantia, mas depois foi verificado sendo realmente de 0,4%. O passante na peneira 0,75, ou seja, por virulento, menor que 2%, e a evasão dos anjos menor que 40%. Aqui, no projeto, fizemos questão de colocar a granulometria recomendada para as camadas de base e subbase. Então, aqui, exatamente o que foi utilizado. E a camada de assentamento, também como foi utilizada aqui. Essa camada com material, né, que deveria ser utilizado para assentamento, a brita zero com Dmax de máximo de 9,5 milímetros, e também dentro das mesmas características. Veja, não é qualquer pedrisco. Aqui é uma brita zero limpa. E então também, nesse caso aqui, foi prescrito um material de rejunte para esse pavimento, dado o tráfego ali, foi previsto que haveria um rejuntamento com o mesmo material da camada de assentamento. Então, as camadas de revestimento é o próximo item do projeto, onde então tem equipamento permeável de concreto, com característica de FPK superior a 20 MPa, adotado 16 faces, em função do tipo de amarração, e 80 milímetros de altura. Nesse ponto aqui, está determinadas as características do rejuntamento também. Então verifiquem, tudo são os dados para o assentamento. A verificação do nível do lençol foi feita aqui também, então está registrado, né, de acordo com os dados que foram feitos, e finalmente, então, é colocada a seção típica. Como vocês podem ver aqui, então, uma seção típica que é dada pelo próprio software, nesse caso, onde é desenhado, então, meio fio, a camada de assentamento de 50 milímetros, 80 milímetros do pavimento 16 fases, pavimento poroso, e aqui a base de 10 centímetros e a subbase de 150 milímetros, 10.150 milímetros, indicando então aqui, como havia uma trincheira, nós indicamos uma inclinação, uma declividade de 1% para o subleito, então para que houvesse esse encaminhamento para a trincheira, e aqui o segundo modelo, em função daquela subbase de 200 milímetros para a área de veículos mais pesados. E dessa forma, então, haveria todo o controle também visual. Fiz questão de colocar aqui nesse relatório técnico, para que fosse evidente que é necessário haver um controle, da mesma forma que haveria um controle do recebimento das peças, um controle da permeabilidade e da manutenção e limpeza, conforme a norma prescreve, ou seja, o pavimento permeável deve sofrer intervenções de manutenção sempre que existirem condições que comprometam o desempenho mecânico e hidráulico do pavimento. Então, no máximo em 10 anos, mas é necessário que isso esteja previsto caso ocorra antes. Então, está prescrito aqui no projeto. Deve ser realizado novamente após 10 anos da sua instalação e durante a sua utilização, se ele apresentar coeficiente menor do que 10 a menos 5 metros por segundo, então deve-se executar a ação de limpeza. Então, existe também ali na norma aquele procedimento para a verificação, o ensaio de verificação da permeabilidade. Então, aqui também coloquei as etapas de limpeza do pavimento, recomendações, remoção de sujeiras, detritos por meio de varrição mecânico manual, aplicação de jato d'água sob pressão, aplicação do equipamento de sucção para retirada de finos, recomposição do material de rejuntamento, quando for o caso. Deixa eu voltar aqui para a nossa apresentação. Aqui. Muito bem. Então, como vocês podem ver, a manutenção, a vida útil do pavimento, ela também faz parte do projeto, ou seja, a sua utilização, como nós vimos ali. Existem vários equipamentos, nem todos estão disponíveis ainda no Brasil, isso tem uma grande oportunidade de negócio, e quem sabe a gente tem essas questões aí muito mais claras nos projetos, né? É interessante também as várias possibilidades que estão surgindo, os fabricantes estão se adequando, existe um grande grupo hoje que faz parte do PDE, é o Programa de Desenvolvimento Empresarial, que a BCP coordena isso em todo o Brasil, onde tem fabricantes que estão se qualificando para atender com esse padrão de peças aí, para quem deseja fazer um bom projeto. Então conheça esse grupo, entenda, esse trabalho aqui é justamente para que o grupo esteja antenado, esteja sempre coeso, em prol de uma tecnologia diferenciada, em prol de opções de pavimentos para todas essas nossas
nossas soluções urbanas dentro do que nós precisamos. E o pavimento drenante pode ser algo muito agradável, muito bonito, totalmente integrado com as nossas áreas de vivência, e é o que a gente espera e deseja para todos, né? Fui bastante rápido, espero que tenha sido, não tenha sido monótono, né? Porque geralmente falar de fórmulas é algo que não é muito, nem todos gostam, né, Eduardo? Mas a gente está aqui para atender as perguntas, e espero que realmente dentro desse caso que nós mostramos, a gente tenha a certeza de que é viável fazer um bom projeto de pavimentos drenantes, pavimentos permeáveis, é possível fazer um projeto econômico, é possível trabalhar dentro da norma e realmente resolver a questão da drenagem, e não só colocar uma capinha ali por cima, né? E aí, Eduardo, o que nós temos de novidades aí? Muito bom, muito bom. A Érica está mandando aí a mensagem, fazendo pergunta, já vamos entrar nas perguntas. Aproveitar o público presente e avisar que nós temos um grupo do WhatsApp aqui no Rio de Janeiro, faz parte de uma rede, né, que nós criamos esse ano, uma rede, esse grupo de cidades, é um grupo sobre cidades, são gestores de prefeitura, técnicos, projetistas e algumas construtoras que participam desse grupo, Rio e Espírito Santo, tá bom? Então, quem quiser participar desse grupo, da discussão de cidades, eu já disse que o tema de pavimento já foi discutido em 2 vezes aqui, ainda vai voltar mais uma vez, o pavimento permeável, né? Já falou sobre o pavimento permeável no caso de Vila Velha, né? Enfim, falamos sobre pavimento urbano, falamos sobre calçadas, agora nós estamos falando sobre o projeto de pavimento permeável. Vamos falar, agora em outubro, nós vamos tratar sobre o passo a passo da execução do pavimento permeável. Por quê? Porque essa tecnologia é a tecnologia que vem crescendo, a utilização deles muito em municípios, cidades, e os condomínios também estão procurando muito a utilização. Os empreendimentos hoje, as construtoras estão procurando muito a utilização do pavimento permeável. Ok? Então, era isso, trazer o pessoal participar, quem quiser. Davidson, tem perguntas aqui, eu vou começar com a pergunta da nossa colega da Érica. Tá bom? Ela fala, é comum a afirmação de que os pavimentos permeáveis podem ser até 100% permeável. Recentemente, ouvi de uma arquiteta que determinado tipo era 95% permeável. Isso faz sentido? Afinal, sendo permeável, a questão é o tempo necessário para infiltrar, mas infiltra 100% sempre ou não? É uma boa pergunta da Érica. O que você tem para comentar? E depois eu tenho mais algumas aqui também. Vamos lá. Então, quando a gente está falando que não é 100% permeável, significa que haveria algum escoamento superficial. E aí a gente teria que ter algum caminhamento para essa água superficial. Para onde que ela vai? Se ela não está infiltrando, então já tem que pensar em pavimento permeável com meio fio, com sarjeta, enfim, boca de lobo e tudo dessa linha aí. Vamos entender o seguinte. Ele pode ser até 100% permeável. Isso vai depender da chuva de projeto. Por exemplo, se for uma chuva muito mais forte, ele vai perder, né, aquela capacidade e vai ter escoamento superficial. Érica, eu acho que essa questão ela começa a ter vários pontos e várias nuances, que eu não sei exatamente o que ela falou, mas essa questão da permeabilidade, sim, ou seja, da área de permeabilidade, para não ter nenhum tipo de escoamento superficial, você tem um ensaio que ela não prevê. Então, pelo ensaio, né, isso vai estar vinculado à velocidade que a água cai no pavimento e a capacidade de infiltração. Então, ele tem uma capacidade, foi no primeiro slide lá que eu mostrei, de em torno de 60 litros por minuto. Né? Então, você tem uma chuva de 100 litros por minuto, pode ser que não dê conta, né? Então, tem que tomar cuidado com isso. Por isso que o projeto precisa pensar nisso, Eduardo. Então, assim, teoricamente, né, ele tem sim que ter 100% de infiltração. Não teria porquê. A gente vê isso, né? A gente não vê nenhuma água normalmente escoando por cima dos pavimentos permeáveis. É bem comum isso. Mas é só essa questão, e até foi muito bom você ter falado aí dos grupos, Eduardo, que eu considero que pavimento permeável ele não é complexo, ele apenas tem que ter esses cuidados para que tenha um bom funcionamento, mas a gente conhece muito pouco. Sim. Tá? Nossa experiência, nós somos bebezinhos, a gente tem aqui, falo como projetista, a gente tem muitas coisas de campo que a gente tem que refazer os nossos modelos. Vocês viram que eu comentei algumas coisas ali que eventualmente a norma ela tem um campo de atuação que a gente às vezes tem que transcender ele, porque nós temos muitas coisas novas aparecendo nos campos, e aí cabe ao técnico tomar uma decisão, muitas vezes não está coberto na literatura,
E nós temos questões específicas, nem tudo aquilo que está lá nos manuais do ICP nos Estados Unidos, eles se aplicam para a gente, pelas nossas condições aqui. Então, olha, o grupo tem que estar aí, tem que estar trocando experiência, falando, olha, o que deu certo, o que não deu certo, e vamos melhorando nossos projetos. Nós estamos gatinhando aí nesse sistema ainda, né? Muito, muito. De fazer bons projetos, ter boas obras, já ter boas experiências. Falamos sobre a experiência de Vila Velha, que são 11 ruas utilizando o pavimento permeável. Isso. A empresa GEPAD, que projetou tudo, que apresentou aqui também. A gente ainda está gatinhando nesse sistema aí. Temos bons fabricantes, enfim. Tem uma pergunta do Guilherme Barros. Como garantir a estabilidade estrutural do pavimento sem compactar o subleito? Uma pergunta bem interessante, né? Isso aí, essa é... No total, claro. Guilherme, você sabe que essa foi a primeira... Um palanque em cima de banhado, né? Foi a primeira pergunta que veio na minha mente quando eu comecei a pensar em projetar, que assim, a gente trabalhava muito há muitos anos com pavimento entretravado. Eu sou um entusiasta dessa área também, gosto muito da solução, acho, né, o pavimento de concreto, de uma forma geral, ele tem muitas soluções boas, mas eu vejo para essas questões urbanas, o pavimento entretravado, ele tem um apelo diferenciado, né, pelo que a gente vê no exterior aí, gosto muito dessa solução. E quando a gente lembra que a água é um grande vilão do pavimento, como assim, né, eu vou trazer a água para o pavimento? É um choque técnico, concordo com você. O que garante isso daí é a altura. Realmente esse modelo, né, que nós mostramos ali, esse modelo de cálculo, ele prevê que essa permeabilidade inteira, então imagina que a transmissão de carga, ela forma trapezoidal, né, tem aqui trapézio com 45 graus de ângulo, então você vai, quanto maior for a sua base e subbase, quanto maior, deixa eu colocar aqui na tela, né, quanto maior for a sua base e subbase, maior a sua área de aplicação da carga, menor a tensão sobre o pavimento, daí ele não entra em colapso. Essa é a forma, por isso que a gente vê realmente espessuras acima de 30 centímetros, sempre. Deixa eu ter uma pergunta para fazer. Qual é o principal cuidado com material de assentamento e rejuntamento? Eu vejo o pessoal às vezes fazer uma confusão sobre esse rejuntamento. O que você tem a comentar? E o caso de passeios, né? Às vezes as pessoas vinculam muito o pavimento permeável à rua, à avenida ou estacionamento. E quando for passeio, calçada, como é que você trata isso? Eduardo, são duas questões aí. Duas questões chave e talvez elas são as que trazem os maiores erros aí. Tá, uma vem da outra. Primeira questão, assentamento de pavimento permeável é material sem finos. O material que você fabrica o pavimento é o material onde ele é assentado. E é o material que ele vai ter o rejuntamento ou não, né, caso tenha o rejuntamento. Então é a mesma ideia. Por quê? Porque tudo tem que compor a área drenante. Tem fino, colmata, fecha, não tem drenagem. Então a norma usa aquilo ali, eu mostrei ali para vocês viram que eu coloco no meu projeto, né, copio da norma, lá, coloquem lá, tem toda a granulometria indicada pela norma. Então muito cuidado, não é sobre areia, não é sobre pó de pedra, e eu vejo quase todos os pavimentos drenantes que eu tenho visto nas experiências estão assentados sobre pó de pedra, sobre areia, Eduardo. Então isso é um erro grave de informação, e eu vejo com muita tristeza de que maneira os pavimentos eles não passam pelo projeto. Uma análise técnica simples, ele garante uma vida longa para o pavimento, não é caro, gente, é uma coisa que é viável, e simplesmente se prescinde, não, põe lá e tal, isso aqui já vai pelas experiências práticas e você condena todo um sistema. Agora, e no caso de calçadas, né, como é que a gente faz? Vamos imaginar aqui uma calçada, um passeio, né, um quintal de uma casa, existem várias cidades que eles permitem a utilização de pavimento permeável em substituição às áreas verdes, por exemplo, a gramados, né, eles entram como área permeável da edificação. Então, nesse caso, é necessário que tenha um folhetinho, né, uma indicação de como que deve ser feita essa drenagem. Sem grandes preciosismos, porque o que a norma fala, o que a norma prescreve é de pavimentos. Agora nós estamos falando de passeio, de quintal, de área, então é um outro conceito, e não necessariamente essa água ela tem que entrar 100% do pavimento naquela hora. Então eu acho assim, agora vem uma avaliação minha, a norma não traz não abrange isso, né? Não é esse o propósito, acho que então fica aqui uma sugestão para a gente entrar com a questão de calçadas, de passeios, né? Então qual é o propósito disso? Eu quero que ela seja uma caixa drenante, ou eu quero simplesmente que ela entre com uma certa área permeável? Então compara com as outras situações, o que seria terra? Uma terra batida, um gramado, a área de permeabilidade de um gramado pisado de uma praça, ela vai para menos de 50%.
Então, assim, se você tem ali qualquer coisa por cima que garanta, a água vai melhorar aquela condição. Então, já seria muito bom, né? Mas a minha orientação fosse que mesmo nas casas, né, não se assentasse sobre areia. Assenta ali no colchãozinho de pedrisco, coloca ele por cima, inclusive evita dele quebrar, porque quando fica na areia e chove, a peça quebra. Aí você pode perder a capacidade de suporte dela. Mas, assim, é uma questão que a gente precisa analisar tecnicamente, considero que existe um vácuo, a gente tem essa recomendação, é difícil o pessoal seguir, né, que realmente poucos seguem a técnica, eu acho que aí tem um ponto da gente crescer, viu, Eduardo? Uma grande oportunidade para a gente tratar essa questão aí. Tá? Aqui no Rio fizeram muita confusão do pavimento permeável, usando, eles consideravam o permeável era só o revestimento. Então, não era um sistema, não, isso foi um problema, mas foi se resolvendo. A própria Prefeitura do Rio começou a tomar mais providências nessa parte da análise do projeto. E falando de projeto, você citou sobre um piso de 50 MPa utilizado para pavimento permeável. A norma ela fala só de tráfego leve, não fala de tráfego médio nem tráfego pesado. Esse piso de 50 megapascais que você utilizou, que você viu, não entendi bem direito, ele foi utilizado para atender um tráfego médio e pesado, foi isso? Era assim, era uma área de você pode fazer um dimensionamento para o tráfego médio e pesado, apesar que na norma ele só cita ali o tráfego leve? Então, isso a gente sempre vai cair nessas questões, né? Não existem estudos, que não existem grandes experiências, não é convencional, tá? Não é convencional, é uma situação muito específica, como eu falei, não é algo que se utiliza, até porque você vai ter um problema ali de uma capacidade, de uma subbase, pode ficar inviável, pode ficar muito grande, você pode estar numa área de lençol freático, então vai ter a exceção da exceção da exceção da exceção. Esse caso que eu observei, não foi um projeto meu, tá? Esse caso que eu observei, o que era aquela situação? Porque você já tinha um piso de 50 MPa naquela área e queria que se fazer as bordas drenantes. Entendeu? Então não é uma área ali que é utilizada com grande frequência, não vai ser a área de maior carregamento, mas você tem que ter uma concordância, caso tenha algum evento, ele suportaria. Você não vai fazer um pavimento inteiro com essa condição. Então isso precisa ficar muito claro, né? Então, como qualquer norma, ali a norma fala sobre o que é o âmbito do pavimento permeável. Agora eu citei como curiosidade, né? Como curiosidade, foi muito bom você ter trazido essa questão, para não ter nenhuma questão, né? Assim, agora eu posso sair utilizando? Não. E na verdade, o próprio pavimento permeável, ele tem essa premissa, salvo em situações de estacionamentos, assim, não é ideia você fazer todas as vias, né, de pavimento permeável, como foi no caso de Vitória, no caso do Espírito Santo, de Vila Velha, você tem uma área específica para recebimento de uma grande bacia, né? Então aquela área ali, ela é uma área destinada para drenagem. Então é isso. Então vamos entender que o pavimento, qualquer linha urbana, ela tem que ter uma área específica para drenagem. O projeto de pavimento permeável, Eduardo, é um projeto de drenagem, que combina com uma camada de rolamento. Certeza. Né? Isso, e para encerrar aí, me fala uma coisa. Quanto custa um projeto? Conta aqui para mim. Não tem mais ninguém na sala. Quanto está custando? Tem mais ninguém na sala, né? Uma curiosidade. Impressionante, Eduardo, impressionante. Relacionado assim ao custo do pavimento em si, né? Eu considero, assim, irrisório pelo impacto que o projeto tem nisso, como qualquer projeto. Agora, a gente tem trabalhado não como custo de pavimento, mas como custo eu tenho trabalhado mais com assessoria para a implantação do projeto e daí vem o projeto junto, que eu acho que faz mais sentido, você fica mais completo. O projeto puro e simples depende da área, depende da complexidade. Vamos imaginar um projeto onde simplesmente você tem ali essa camada drenante, onde você faz dimensionamento hidráulico e mecânico para um tráfego leve, ou uma praça, né? Uma praça simples, e a permeabilidade no solo. Esse é o projeto mais simples que existe. Então, começa a se falar em termos de mercado na faixa de 50 centavos ali por metro quadrado. Então, é irrisório. Vejo assim, coisas irrisórias, porque é um dimensionamento muito simples, você vê ali, então começa a se falar disso, mas claro que depende da área mínima, né? Você está falando aí de projetos... É uma área mínima, né? Isso, projetos às vezes aí pelo menos 2.000, 3.000 metros quadrados aí para frente, né? Então você vai ter áreas nessa faixa. Menos do que isso, você vai entrar para os valores mínimos das tabelas do CREA de projeto. Eu vou falar de projetos mais interessantes. Então você vai ter projetos mais interessantes, eles vão ter que ter um acompanhamento da execução,
Então, vão começar a ter outras nuances que transcendem isso. Então, eles podem chegar a 3, 5 reais o metro quadrado, né, dentro dessa linha, isso fazendo uma proporção por metro quadrado, tá? Para a gente ter uma relação, mas não que você vá cobrar por metro quadrado implantado, só para a gente ter uma ordem de grandeza. Alguns projetos, né, são feitos dessa maneira, mas olha só, você vai ter essa questão, como foi aquele projeto que eu mostrei, ele tinha um cálculo de uma trincheira de infiltração. Então você entra, aí não é uma questão de cálculo do projeto do pavimento, aí entra para um projeto de drenagem. E o projeto de drenagem é outra forma de cálculo, né, que foi um caso lá específico que eu mostrei. Você tem a questão do reuso das águas, né? Você tem questões específicas, por exemplo, eu peguei aqui, a norma fala, não é para ter mais do que 5%, e essa é a forma. Mas eu peguei um caso específico, onde era uma rampa de uma garagem. E a rampa daquela garagem tinha 13% de inclinação. Era uma garagem de uma edificação, e a prefeitura exigia que era pavimento drenante. Então, assim, você tem que fazer todo um cálculo onde recebe ali o escoamento, você vai ter que fazer uma captação lá embaixo, lá no final, e você vai tendo essa complexidade, alguns detalhes do projeto que, como eu falei, fogem do escopo da normalidade. E tem que encarar, a gente tem que fazer. Vai variar de 0,50 a 5 reais, vai depender da complexidade do projeto. Isso é só para, eu coloco esses valores só para mostrar de como que é, assim, o impacto do projeto em relação à qualidade do pavimento e no custo, ele é muito pequeno em função do que ele pode trazer de bom para o pavimento. Então esses valores, né, eles vai girar na média, tá na média, Eduardo, entre 2 e 3 reais, mesmo com essas questões de consultoria. Então eu acho muito acessível, não tem por que a gente abrir mão do projeto hoje em dia, ele é muito acessível. Né? É isso, te agradeço. Estou vendo aqui a Maria Bernadette Bicas de Vila Velha, provavelmente deve ser da prefeitura, não sei, eu acompanho lá o projeto. Entendeu? Se quiserem participar, mais uma vez, quem quiser participar do grupo, pegue aí o contato da Renata, que está no chat, e entre em contato com ela para vocês virem participar do grupo e dar discussões sobre cidades. Ok? Davidson, eu agradeço mais uma vez a sua presença, agradeço pela bela exposição do curso. Lembrando que ainda nós vamos ter ainda sobre inovação na prática, cidade de artefato, vamos tratar também do pavimento permeável, mais uma vez, citando aqui o passo a passo, a execução, pavimento urbano, os estudos de case do Brasil, vamos falar sobre o saneamento, os cases de projetos de obra, e vamos falar sobre contenção de encostas também, tá bom? Então, vamos ter bastante coisa. Fiquem ligados no grupo, quem participa do grupo, fica ligado no grupo, que em breve manteremos mais contato e dando notícia para vocês. Essa apresentação vai estar disponível no YouTube da BCP Rio de Janeiro e Espírito Santo, então vocês podem entrar lá e baixarem ou assistirem essa apresentação. Muito obrigado, Davidson, mais uma vez. Obrigado a todos que estiveram presentes até o momento e um até breve para vocês. Até mais. Obrigado, hein? Até mais, boa noite a todos. Obrigado, Eduardo. Grande abraço. Boa noite.